Bem, pessoal, vamos entrar agora em estrutura constituída de barras não prismáticas, né? Ó. Então, nós denominamos essas estruturas como sendo estruturas misuladas, né? Ó. Então, o que é que acontece? Nós vimos sempre trabalhando com elementos de barras prismáticos. Nós estávamos sempre determinando a nossa matriz de rigidez através da equação da linha elástica, que é dado por quem? É I vezes a derivada segunda dx ao quadrado vai ser igual ao momento fletor, né? Ó. Sendo que no caso que nós estávamos fazendo anteriormente, esse momento de inércia ele era o que? Constante. Agora não, ele depende de x. Perceba que eu tenho aqui o caso, ó, de um console aonde ocorre uma variação no momento de inércia. Então a minha equação diferencial, né, ó, vai ser vezes derivada segunda dy dx ao quadrado vai ser igual a quem? M de x dividido por I de x. Beleza? Então existe aqui um complicador aonde você tem a variação do momento de inércia. Ok, pessoal? E neste caso, a forma que vocês têm para trabalhar é através de tabela. Então nós voltamos para uma situação bem primitiva, de uns 40 anos atrás, aonde a arquitetura desta mísula, elas são todas definidas na forma de tabela. Ok, pessoal? Eu tenho vários trabalhos com relação a estruturas misuladas, né? Ó, eu tenho uns 2 TCCs com relação a isso aí, e nós conseguimos trabalhar com essas estruturas por diferenças finitas, né? É tanto que no final vocês vão ter que fazer para mim um trabalho aonde vocês vão resolver uma estrutura dessa através do F2, ok? Então depois, mas quando nós chegarmos num tempo hábil, eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer isso em casa em forma de trabalho, beleza? Então, pessoal, eu tenho aqui os exemplos de estruturas misuladas que nós vamos trabalhar. Então, eu tenho essas estruturas misuladas de forma linear, né, ó, que ela é assimétrica, ou seja, não tem um eixo de simetria aqui, né, e tem das formas simétricas, né, ó, que são essas aqui de baixo, tanto para uma variação linear do momento de inércia, como para uma variação quadrática do momento de inércia. Beleza, pessoal? Né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar as tabelinhas, né, que eu mandei para vocês. Eu acho que eu não mandei de elementos prismáticos, não tenho certeza, porque nós não vamos utilizar isso aqui não, pessoal. Vamos utilizar somente elementos retos, né? Ou seja, linear, a variação linear do momento de inércia. Mas não se preocupe que a forma de resolução é a mesma para todos os dois casos, né? E caso eu queira que vocês façam na forma parabólica, então a distribuição de diferenças finitas nesse caso fica um pouquinho mais complicado. Mas como eu nunca trabalhei com ela, não é porque eu não tive... A minha objetivo era mais trabalhar com mísula reta, né? Ó. Alguém pode até perguntar, professor, quando é que eu uso mísulas? Essas mísulas, pessoal, nós temos mísulas em vários tipos de estrutura. Nós temos em longarinas de ponte, nós temos em elementos pré-moldados de concreto armado. Então, a grande maioria dos casos, vocês têm umas mísulas, né? Ó. Qual é o objetivo da mísula? O objetivo da mísula é dar rigidez aonde você tem momentos maiores, tá entendendo? Ou seja, se eu tenho uma viga em balanço, né, ó, e essa viga ela for prismática, vocês sabem que o maior local aonde você tem momento é exatamente aqui próximo do engaste. Então o que é que eu faço? Eu aumento a rigidez nesse engaste, eu pum, ó, e coloco aqui uma mísula. Então essa estrutura ela tem uma rigidez aonde eu tenho maior aplicação de esforço de momento, então ela tem uma menor deformação, beleza?
E eu posso, professor, mas se for biapoiado, em vários casos de elementos biapoiados, pessoal, que é bastante utilizado em estrutura pré-moldada, então aqui é complicado porque a gente não tem muito pouco edificações feitas com estrutura pré-moldada, e é um método construtivo muito interessante. Você passa pela manhã em frente a uma construção dessa, os cabras estão fazendo a fundação, quando você volta de noite para dormir em casa, a edificação já está pronta. Ok? Então, nesse caso, se você tem uma viga biapoiada e essa viga é pré-moldada, então o que acontece? Onde é que o momento é máximo? No meio do vão. Então você vai e misula ela exatamente onde eu quero uma menor deformação. Então isso é uma aplicação de misula, né, pessoal? Então vamos começar a trabalhar com ela e não é difícil. Não é difícil. Então vamos resolver de forma bem calma, que vocês vão perceber que é só aplicação das fórmulas, né? Dos valores que vocês vão encontrar na tabela. Beleza? Então o procedimento que nós vamos adotar vai ser o mesmo de todos os exercícios, né? Vamos determinar o sistema de referência, vamos achar o vetor carregamento, vamos achar a matriz de rigidez, vamos resolver o sistema, vamos achar as ações de extremidade, vamos equilibrar os elementos de barra e vamos fazer os diagramas. Então não vai alterar em nada com relação aos métodos que a gente vem aplicando, ok? Então vamos lá, pessoal. Então vamos trabalhar com esse sistema aqui, ó. Então note que eu tenho aqui uma viga biengastada, né, ó. E lembre-se, vocês têm que lembrar, aquela tabelinha que eu passei para vocês, ela só vale para a viga biengastada, né, ó. Mas professor, se for engaste e apoio, aí vocês vão aprender como determinar os esforços para essa situação, beleza? Não se preocupe, não é que a gente vai utilizar esses métodos. Então aqui eu tenho uma viga biengastada. Eu coloquei a notação 1, e a notação 2. Sempre lembrando, o que é 1 é onde você tem maior rigidez, onde você tem a misula, né? Então 1 é onde você tem a misula. 2 é onde você não tem a menor rigidez, né? Aqui eu coloquei 1 e o 2 nessa situação de simétrica, mas não tem esses dois, né? Porque só vai ter 1 porque aqui você tem a rigidez iguais, né? Porque lembrando que nessa situação você tem o que? Simetria. Então eu tenho uma região misulada reta, e aqui eu tenho uma região misulada reta. Então aqui eu tenho um eixo de simetria. Então, pessoal, essa misula tem que ser igual a essa aqui, ela tem que ser espelhada nessa aqui. Professor, quer dizer que eu só posso resolver nessa situação? Não, você pode trabalhar com uma misula grande aqui e outra menor aqui. Sendo que você vai ter que utilizar o método da superposição de efeito. Trabalha com essa grande aqui, depois você vai passar para o outro caso, né? Nós também vamos tentar resolver, se der tempo, esse caso. Então vocês só vão aprender aqui, basicamente, pessoal, é a utilização daquelas tabelinhas, né? Então vamos lá. Primeiro caso que a gente vai trabalhar são esse caso aqui, pessoal, que você tem um elemento misulado, né, de barra misulado, né? Essa distância aqui é exatamente a distância nesse elemento de viga onde você tem a parte misulada. Então A é sempre o que? O tamanho do segmento que é misulado. E L é o vão todo, ok? Então vocês vão precisar deste A e deste L para entrar na tabelinha, ok? No caso desse caso aqui, pessoal, o que é que eu vou precisar também? Aqui você vai ter que identificar nesta região aqui, onde eu tenho maior inércia, que vai ser o meu I máximo, ok? E nesse local aqui, onde eu tenho um elemento de barra prismático, né, não ocorre a variação da inércia, aqui vai ser meu I mínimo, ok? Então vocês vão ter que saber também qual é o valor do momento de inércia máximo e qual é o valor do momento de inércia mínimo. Da mesma forma, aqui você tem o seu I máximo, né? Aqui é o I máximo também, né? Então o I mínimo fica exatamente aqui, onde você tem a parte prismática, né? Então percebam que vocês também têm que saber o I máximo e o I mínimo. Da mesma forma, se eu estiver trabalhando tanto com elemento simétrico
ou assimétrico. Isso aqui é assimétrico, né? Porque você tem uma mísula parabólica aqui num, tem do outro lado. E esse aqui é simétrico. Você tem de um lado, também tem do outro igual. Tá vendo, ó? Então, da mesma forma, aqui vai ter o I máximo e aqui vai ser o I mínimo. Aqui vai ser o I máximo, aqui vai ser o I mínimo. Ok, pessoal? Então, quando vocês têm essa denominação, ou seja, eu sei o vão aonde tem a região misulada, e eu sei também o L da estrutura, eu consigo, né, determinar a primeira coisa que vai lá na tabela para ver como é que vai ficar a questão da distribuição dos esforços e também na questão da rigidez, né? A questão da distribuição dos esforços a gente vai utilizar para a determinação do vetor carregamento e da rigidez para a matriz de rigidez, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que precisar quando eu tenho uma estrutura, onde eu vou transformar essa estrutura em elemento de barra, da mesma forma que a gente viu utilizando anteriormente, né? Note que a gente sempre trabalhou com elemento de barras, né? Nós discretizamos a estrutura de forma que a gente tem elementos de barras, né? Percebam que esses elementos de barra nós só levamos em consideração que vinculações, né? Nós não levamos em considerações carregamento, né? Ó, a gente tinha um carregamento atuando no elemento de barra, a gente pensava, opa, esse carregamento tem lá na tabela do professor Libânio. Então, um carregamento distribuído no interior de uma viga, eu não preciso colocar uma chapa, um apoio no início desse carregamento e uma chapa, um apoio no final desse carregamento, onde esse início e final não casam com um apoio, com uma vinculação. Então, olha o quanto é importante aquela tabelinha do professor Libânio, né? Porque a gente vai simplificar muito o nosso trabalho. Ok? Muito embora aqui, pessoal, ele já simplifica. Quando vocês vão utilizar as tabelas, vocês só vão ter carregamento distribuído e vocês só vão ter uma carga concentrada. E a coisa é tão restrita que, por exemplo, essa carga concentrada você tem que colocar ela num ponto, né, que case exatamente você dividindo esse elemento de barra em 12 partes. Se não casar, aí você vai ter que fazer uma interpolação. Note o quanto é complicado, beleza? Mas vamos para frente que atrás vem gente, beleza? Então, pessoal, o primeiro fator que você precisa para ir para a tabelinha é o que a gente chama de lambda, ok? Esse lambda, ele vai ser igual a, que é o que? A distância onde eu tenho a região misulada no elemento de barra, né, ó, dividido por L, ok? Então, esse é o primeiro fator que a gente vai ter que utilizar para a nossa busca naquelas tabelinhas que eu passei para vocês. Quem não recebeu, avisa para mim que eu mando novamente, né? Então, o lambda vai ser igual ao A dividido por L, onde o A é essa região que eu tenho mísula e o L é o vão todo, beleza? E o Ni, o que é o Ni? O Ni vai ser igual ao que? O momento de inércia mínimo, né, ó, dividido pelo momento de inércia máximo, ok? Eu vou pegar o valor máximo do momento de inércia, né, ó, e vou dividir pelo momento de inércia mínimo. Então, através desse valor de Ni, eu consigo obter os valores nas minhas tabelinhas, né? Pessoal, o que a gente vai utilizar vai ser basicamente aquelas tabelinhas, beleza? Então, pessoal, isso é uma teoria inicial, né, de estruturas isoladas. É a aplicação da tabela. Como é que eu pego os valores da tabela? Então, você tem que ter basicamente esses dois valores, né? O lambda, que é igual a dividido por L, e o Ni, que é o I mínimo dividido pelo I máximo, beleza? Então, a partir disso aqui, pessoal, vamos começar a resolver uma estrutura isolada que eu vou trabalhar primeiro com uma viga contínua. Vou fazer de conta que isso aqui seja uma longarina de uma ponte, beleza? Então, essa é a nossa estrutura isolada que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, ela vai ser constituída, ó, perceba que aí eu tenho o I máximo e o I mínimo, por exemplo. É esse caso aqui, ó, meu I máximo
vai ser quanto? 2i. E meu i mínimo vai ser i. Ok? Da mesma forma. Então, essa é a nossa estrutura que nós vamos trabalhar. É uma viga, né, de vão 4 metros, né, sendo que nesse 4 metros, 1 metro é a parte que está misolada, né, e 3 metros não misolada. Agora, pelo amor de Deus, o L não é 3 metros, o L é 4 metros. Né? Perceba que na situação anterior, o L é o vão todo, ok? Então, você vai pegar a região que eu tenho misula, né, e dividir pelo L para achar o nosso lambda. Beleza, pessoal? Então, beleza, esta é a nossa estrutura. Então, qual é o nosso primeiro passo? Nosso primeiro passo vai ser o que? Determinação do sistema de referência, né, pessoal? Então, aqui nós vamos determinar o nosso sistema de referência. Beleza? Então, perceba, pessoal, que o que é que eu vou fazer? Da mesma forma que a gente vinha trabalhando aqui, ó. Então, perceba que eu tenho duas vinculações internas. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar o que, pessoal? Preciso colocar uma chapa. Beleza? Então, aqui eu vou colocar uma chapa em C. Então, vou colocar um valor aqui, uma chapa bem grande, para poder a gente visualizar, né? Já que aqui tem uma mesa. E eu vou ter que colocar uma chapa aqui em B. Beleza? Pronto. E perceba que nessa estrutura, o carregamento distribuído que está atuando é apenas no primeiro vão e no segundo vão, né? Ó, no último não tem carregamento distribuído. Então, pessoal, a partir do momento que eu coloquei as duas chapas, o que é que eu vou fazer? Vou enumerar. Não, então aqui eu vou trabalhar como sendo a chapa 1 e aqui eu vou trabalhar como sendo a chapa 2. Perceba que a partir do momento que eu enumero, eu acho quais são as incógnitas do meu problema, né? Da minha análise dessa estrutura, que vai ser a rotação em B, onde eu identifiquei como sendo a chapa 1, então a primeira posição é a chapa 1, rotação em B, e depois a rotação em C. Beleza? Ok. Então, pessoal, é interessante para este caso aqui, ó, vocês já irem definindo qual vai ser os valores do alfa 1 e do alfa 2 para os trechos respectivos. Beleza? E o valor de beta, né? E isso é fácil de vocês obterem. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Nosso primeiro elemento de barra que nós vamos trabalhar é esse trecho AB, né? Ó, então vou colocar até aqui, ó, trecho AB. Ok? Então, esse trecho AB, pessoal, vocês vão verificar que eu tenho uma estrutura aqui. Como eu coloquei uma chapa aqui, ó, então eu vou ter um engaste proveniente desse engaste aqui em A, né? E aqui, como tem uma chapa, eu vou ter um engaste, beleza? Então, a situação é essa aqui, ó. Beleza? Pronto, essa aqui. Então percebam que eu tenho esse valor aqui igual a 1, então isso aqui vai ser quem? Meu A, né? Ó. E esse valor aqui, né, que vai ser 4, vai ser igual a quem? Ao L. Com isso, pessoal, eu vou achar quem? O meu lambda. Então lambda vai ser igual ao A dividido por L, ou seja, vai ser 1 dividido por 4, que vai ser 0,25, beleza? Percebo que nesse trecho AB eu tenho o I máximo, né, ó, que vai ser 2I, e o I mínimo vai ser igual a I. Não, isso aqui vai ser o I máximo, e isso aqui vai ser igual a I. Então percebo que quando eu tenho esses dois valores, eu vou achar um I, não, que vai ser igual ao I mínimo dividido por I máximo, ok? Esse valor vai ser igual a quanto?
Vamos lá. Vai ser I mínimo, que é I, dividido por 2I, que é o máximo. Corto o I com I, isso aqui vai ser igual a 1 meio, ou seja, 0,5. Beleza? Então vamos ver qual é a tabela que eu vou trabalhar para achar o coeficiente alfa 1, alfa 2 e o valor de beta. Ok? Então é sempre lembrado, pessoal, que esse alfa 1 significa dizer o coeficiente onde eu tenho maior rigidez. Esse alfa 2, por isso que no início eu coloquei aqueles índice 1 e índice 2. Então o índice 1 onde tem maior rigidez, o índice 2 onde tem menor rigidez. E eu vou ter uma relação de beta, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos ver a tabela. A tabela que eu vou utilizar, ó, quando vocês... Esse aqui é o livro do Susekind, né? E eu mandei para vocês, escaneei e mandei para vocês. Então, a tabela 4, né, ó, 4, ela fornece os coeficientes alfa 1, alfa 2 e beta, ok? E essa tabela 4, ela é utilizada para um elemento de viga engastada, engaste, ok? Note que aqui eu tenho uma rigidez maior, então aqui é mesulado, então aqui vai ter o coeficiente 1, né, ó, e aqui também vai ser o engaste, mas é de menor rigidez, o coeficiente 2, beleza? E percebam que nessa tabela, pessoal, ele tem essa sequência, ó, alfa 1, alfa 2 e beta. Então esses valores que você tem aqui são respectivamente quem? Alfa 1, alfa 2 e beta. Perceba sempre que o alfa 1 é maior que o alfa 2, isso não tem como você se enrolar. Por quê? Porque o alfa 1 é maior rigidez, que é essa região aqui, onde tem a mesma. Alfa 2 é de menor rigidez, aqui que não tem a mesma. Beleza? Então vamos lá. Quais são os valores que eu quero para alfa 1, alfa 2 e alfa 3, de acordo com os índices que eu obtive? Deixa eu voltar aqui, ó. O índice é esse aqui, ó. Para lambda 0,25 e para ni 0,5. Percebo que nessa tabelinha, pessoal, o que é que acontece? Aqui eu tenho o valor de lambda, né, ó. E aqui eu tenho o valor de ni, né, ó. Então vamos lá. Qual for o valor de ni que eu tenho que adotar? O valor de ni vai ser de 0,5, ok? E o valor de lambda é 0,25. Então vamos lá aqui, ó. O valor de ni é 0,5, né, ó, que vai ser o I mínimo dividido pelo I máximo, tá aqui, ó, tá vendo, ó. E o valor de lambda vai ser 0,25. Então quando você procura aqui, pessoal, tá aqui, ó, 0,25. Quando você cruza essa coluna com essa linha aqui, ó, tá vendo, ó, vocês vão encontrar respectivamente os valores. Vou até aproximar aqui para vocês, ó. Esse valor aqui é para um lambda, ok? 0,25 e para um ni igual a 0,5. Então essa sequência de valores aqui, ó, 5,12, você já sabe que esse 5,12 é o alfa 1. 4,21, você já sabe que é o alfa 2. E o 2,48 vai ser o valor de beta. Então você já pega esses valores e já coloca aqui, ó. Alfa 1, 5,12. Alfa 2, 4,21. E o beta vai ser igual a 2,48. Beleza, pessoal? Ok. Então, primeiro caso, perceba que essa tabela é para este caso aqui. Você tem uma mísula linear, né, ó, e assimétrica, ok? Existe a tabelinha para uma mísula parabólica assimétrica, ou seja, uma parábola aqui e um engaste, tá vendo, ó? Existe a tabelinha para mísula simétrica linear, ou seja, uma mísula aqui, uma mísula aqui. Existe também uma mísula parabólica assimétrica.
simétrica, né? Uma parabólica aqui e uma parabólica aqui. E isso vocês vão ver na sequência das tabelas. Aqui, tá vendo? Ó? Presta atenção. Ó. A tabela 4 é para uma mísula, né? Ó, linear, né? Mais assimétrica. Beleza? Quando você passa a próxima tabela, o que é que você vai ter? Mesma forma, ó, uma mísula parabólica assimétrica. Aí agora vocês vão ver as mísulas simétricas, né? Ó, primeiro vocês vão trabalhar com a mísula linear simétrica, né? Ó, tem uma mísula linear e outra mísula linear no outro lado. E depois você tem uma mísula parabólica assimétrica. Então essas 4 tabelas iniciais são para vocês determinar os coeficientes alfa 1, alfa 2 e beta. Beleza, pessoal? Então, note que é simples. Agora, as próximas tabelas, o que é que vai acontecer? As próximas tabelas, nós vamos utilizar para a determinação dos carregamentos. Ou seja, tabela 8. O que é que a gente vai determinar? K1 e K2. Essa tabela 8 vai trabalhar com a mísula assimétrica linear, né? Ó, sujeito a um carregamento Q. Beleza? Então perceba, pessoal, que quando eu tenho uma viga biengastada sujeita a um carregamento distribuído, qual vai ser o valor do momento? Perceba que quando essa viga é uma viga prismática, o que é que acontecia, pessoal? Quando essa viga era uma viga prismática, o valor do momento vai ser QL ao quadrado sobre 12. Agora não, ó, agora vai ser um K1 e um K2, tá vendo? Ó? Então vocês vão determinar esse K1 e K2 aqui nessa tabelinha, utilizando do mesmo jeito o valor de lambda e o valor de ni, ok? Então, ó, se eu determinar o valor de K1 e K2, eu vou determinar quais são os valores dos momentos de reação a esse carregamento distribuído, né, pessoal? Percebam que vamos trabalhar com a viga prismática, para vocês terem uma ideia como funciona. Vamos trabalhar com a viga prismática. Se essa viga fosse prismática, pessoal, o que é que aconteceria com o valor de ni? Ah, professor, se a viga fosse prismática, o I min vai ser igual ao I máximo, porque ele não altera. Então isso aqui vai ser igual a quanto? A 1, beleza? E quando você tem uma viga prismática, qual o valor do A? Ou seja, a região que tem mísula. E, professor, vai ser 0, porque não tem. Tá entendendo? Então esse A é 0. Então vai ficar um valor, ó, vou até colocar aqui em vermelho, 0 e 1. Quando você vai nessa tabela, né, ó, então vamos lá, o ni igual a 1, tá aqui, ó, o ni igual a 1. E o lambda igual a 0, ó. Quando você vem aqui, vai ser o que, ó? 1 e 1. Deixa eu ver se vocês, acho que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? O ni igual a 1, né? E o lambda é igual a 0, né, ó. Minto, é o contrário, né? O ni igual a 1, que tá aqui, tá certo. E o lambda igual a 0. Beleza? Porque o A é 0. Beleza. Então tá aqui, ó, o ni igual a 1 e o lambda igual a 0. Então você vai achar o que? O K1 e o K2 igual o que? 1 e 1. Quando você substituir aqui, ó, 1 e 1, vai ficar o que, ó? QL ao quadrado sobre 12. QL ao quadrado sobre 12, que é a resposta que a gente sempre utilizava. Tá entendendo? O que acontece? Quando vocês vão colocando mísulas, o que acontece? A parte mais rígida, né, ele vai ficar mais responsável pela reação a esse carregamento distribuído. Tá entendendo? Então vocês vão sempre perceber que o K1, o que é esse índice 1? A parte mais rígida. E o K2, o que é esse índice 2? A parte menos rígida. Perceba que sempre o K1 vai ser maior que o K2. Tá vendo? Ó? Sempre o K1 vai ser maior que o K2. Porque o K1 é o índice para a parte mais rígida, então ele vai ficar mais responsável em reagir àquele carregamento do que a parte menos rígida. Só vai ser igual quando você tem aqui essa situação aqui, ó, tá vendo? Ó, 1, 0, 0, 0, quando você tem o lambda igual a 0. Beleza? Porque o A não tem parte misulada, então isso aqui é 0. Então isso aqui é viga prismática, tanto aqui
como aqui. Beleza, pessoal? Olha como é simples, olha como é fácil, né? Então vamos para a próxima aula.